Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história minha, pessoal, de quando eu fotografei o meu primeiro parto e uma lição de vida que eu aprendi. Para quem não sabe, eu amo partos. Eu amei parir, mas eu também amo conversar sobre partos, eu amo ler relato de partos. Então, sempre que alguém posta um relato, eu vou lá, eu leio, eu comento. Eu realmente gosto muito desse mundo de partos e eu me desafiei como fotógrafa no final do ano passado a me especializar em fotografia de parto. E ano passado eu já fotografei alguns partos e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi fotografar o meu primeiro parto. Ele foi de uma amiga muito especial e ela aceitou, né, o desafio, digamos assim, de me ter ali com ela no primeiro parto dela e também seria o meu primeiro parto fotografando, né? Então eu tava ali cheia de expectativa e ela tava querendo muito o parto normal, então a gente não fazia ideia do dia exato, nem da hora, aquela emoção toda que um parto normal tem, né? Porque a gente não consegue saber exatamente quando vai ser. A gente tem uma data prevista, mas não significa muita coisa essa data prevista. E eu lembro que, então, durante toda essa preparação, assim, esse tempo de espera para o parto, a gente conversou bastante, compartilhei com ela um pouco também dos meus relatos de parto e foi muito legal viver essa espera tão próxima com alguém, né? Com uma amiga, e não sendo os meus partos. Então eu tava ali cheia de expectativa por aquilo que ela ia viver. E relembrando, claro, não tem como não relembrar dos meus partos, né? E pra quem não sabe, eu já tenho aqui no canal o meu primeiro relato de parto, né? Então se você quer assistir, se você também, como eu, que gosta de relato de parto, procura aqui no canal, que eu tenho lá contando como foi meu primeiro parto. Mas vamos lá, vamos à história então, né? Chegou o dia do parto dessa minha amiga e ela já estava no hospital com o marido dela, estavam ali passando por uma avaliação, sabendo se ia ser mesmo naquele dia, se não ia. Ela já estava sentindo algumas coisas, né? E eu estava seguindo a minha vida normal, de trabalho, na minha casa com os meus filhos e por um momento ali à noite, o marido dela então me liga e fala: Mi, ela já atingiu tantos dedos de dilatação, pode vir. E aí isso era de madrugada, eu me vesti rápido, peguei a câmera que já estava tudo organizado e corri pro hospital. Eu cheguei lá no hospital muito rápido e quando eu cheguei, ela estava ali vivendo já aquele momento que se chama partolândia. Então, é um momento já onde a mulher ela já não sabe muito bem o que ela está vivendo. Já são uma jornada ali de dor e ao mesmo tempo de espera. E eu fiquei ali no canto da sala, né, acompanhando de longe, ela vivendo aquilo ali. Ela estava acompanhada do marido, ela estava acompanhada da doula dela. E eu fiquei então ali de forma muito discreta, observando aquele momento, observando o que ela estava vivendo, a entrega dela total para aquilo que ela estava vivendo ali, para a experiência dela, e fui fotografando então todo aquele momento ali. Confesso que como fotógrafa foi incrível, foi assim, eu ainda tento procurar palavras para falar como foi incrível essa experiência para mim, né? Eu nunca tinha visto um parto ao vivo, a não ser os meus. Então, ter o privilégio de fotografar uma mulher dando à luz, parindo, foi realmente incrível. Depois eu tive outras oportunidades de fotografar outros partos, né? E também, assim, realmente eu amo isso. E amo ver a entrega da mulher, eu amo ver como cada mulher reage nessa situação. Algumas querem o marido perto, outras não querem o marido perto. Outras gritam bastante, outras já internalizam e fazem tudo em silêncio. E não tem regra, né? Cada mulher vai viver esse processo de alguma forma. Mas sabe, qual foi a lição que eu tive no parto dessa minha amiga e que eu vou levar para minha vida? E depois voltando para casa, depois de ter fotografado o parto dela, parecia que eu tava assim em êxtase, eu tava cheia de hormônios, de adrenalina, de ter visto aquela cena muito linda, de ter fotografado o nascimento de alguém. Eu fui refletindo para casa e eu queria compartilhar justamente isso com vocês, né? Não queria só contar a experiência de como foi, que é muito emocionante, que é muito incrível, mas algo que eu realmente aprendi fotografando partos, né? E que eu tenho aprendido e tenho aplicado isso na minha vida também. E isso aqui agora não é mais só sobre partos, mas é sobre o nosso tempo de espera com algumas coisas. Sabe,
antes, quando ela ainda estava grávida, que ela estava vivendo a gestação, ela sonhava e ela queria muito o parto normal, né? E então ela precisava esperar, porque diferente de uma cesárea, você já pode ali programar, né? Já pode agendar. E um parênteses aqui, tá? Eu não estou falando diferenças de parto nesse vídeo. Esse vídeo não tem nada a ver sobre isso, não tem nada a ver sobre preferências de parto, tá bom? Eu estou falando aqui sobre algo que a gente pode aprender como uma lição de vida, tanto para um parto normal quanto para um parto cesárea, beleza? E ela estava vivendo, então, aquele momento de espera, ela estava orando muito pelo parto dela, como ela gostaria que fosse a via de parto dela, e ela estava trabalhando para isso, né? Sendo acompanhada pela doula também. E em dado momento ali do trabalho de parto dela, eu lembro que ela falou uma frase que, na verdade, ela falou naquele momento 2 frases. E as 2 me marcaram profundamente. A primeira delas é, quando ela estava ainda, não era o momento ainda de o bebê nascer, mas ela já estava sentindo muitas dores. Ela falou, eu não aguento mais. Eu preciso tirar essa criança de mim. Quem nunca, não é mesmo? Toda mulher que passa por um parto sabe que essa frase em algum momento ela chega. Mas ela falou aquilo de um lugar muito vulnerável. E ela falou, eu não quero mais. Eu quero, de repente, ir para uma cesárea, né? Ela falou, eu não quero mais. Eu não aguento mais essa situação aqui. E aquela frase, eu sei exatamente que ela estava falando da dor, sobre não aguentar mais o parto. Porque na cabeça dela, ela já tinha certeza que ela tinha chegado no limite de dor que ela podia aguentar. E a primeira lição ela estava vivendo uma resposta de uma oração dela, certo? Ela orou muito para ter um parto normal. Ela estava vivendo o parto normal, mas ao mesmo tempo chegou um dado momento onde ela falou: eu não aguento mais, eu quero encerrar isso aqui. Ela queria encerrar a resposta da oração que ela estava vivendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar muitas vezes a gente ora por algo, a gente pede por algo, mas a gente não aguenta viver o processo para receber aquilo que a gente orou. Quantas vezes em determinadas áreas da nossa vida nós passamos por isso? Às vezes nós queremos a promoção do trabalho, nós queremos chegar naquele cargo, nós queremos, né, crescer em algo, mas a gente não consegue viver o processo, as dificuldades, os desafios, a dor do crescimento que conseguir aquele cargo vai nos fazer passar. Nós queremos muitas vezes um casamento maduro, um casamento realmente forte, mas muitas vezes a gente pede para desistir no meio do processo. Porque um casamento forte, ele é feito de conversas maduras, de conversas corajosas, de conversas difíceis. Um casamento maduro, ele é feito de perrengues, desafios, dificuldades que você vai passando com aquela pessoa e isso vai amadurecendo vocês dois como um time. Então, às vezes nós oramos por algo, mas nós não suportamos viver o processo para chegar naquilo. E isso me marcou de forma profunda. Então, a lição que eu tirei ok, eu estou orando sobre isso, mas eu estou disposta a viver o processo para chegar lá? Eu estou disposta a viver o processo que Deus tem para minha vida, para Ele responder aquilo que eu estou pedindo? E eu não trago nenhuma resposta aqui, mas eu quero te fazer refletir, porque talvez você esteja pedindo por algo nesse momento para Deus. E, de novo, isso não é sobre partos, mas a gente pode pensar, eu estou disposta a viver esse processo? Eu estou disposta a viver esse tempo de espera para chegar lá? E eu lembro que essa frase no trabalho de parto dela me marcou muito. E a outra frase então ela falou essa frase, mas ela continuou ali. O marido dela encorajando ela de um lado, a doula encorajando de outro, ela aceitando que para ela ter a filha dela nos braços dela, ela precisava passar por aquele momento de dor. E ali se passaram mais algum tempo, então ela fala outra frase. Eu lembro claramente da cena como ela estava naquele momento, ela estava de bruços em cima da maca e ela falou: Deus, eu acho que eu não suporto mais. Mas eu preciso que você me dê força para aguentar isso que eu tô vivendo. Uau! Tamanha
sabedoria, tamanho discernimento que ela tinha de, em algum momento ela falou, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas depois, talvez como um lapso de coragem, de entendimento daquilo ali, ela realmente fala depois, Deus, eu preciso de ti. Sem ti, eu não vou conseguir chegar no final disso aqui. E é verdade. Mulheres que já pariram aqui, seja lá de parto normal ou de um parto cesárea, sabe que nós precisamos de Deus para viver esse processo. Porque realmente é algo sobrenatural que acontece com a gente quando a gente está ali parindo um filho, quando a gente está vulnerável em cima de uma cama e não sabendo exatamente como o nosso corpo vai reagir a uma anestesia, a um corte, ao nascimento de um bebê. Então, eu vejo que nós mulheres somos muito corajosas por decidir, né, escolher parir. Mas a gente não consegue fazer isso sem a graça de Deus. A gente não consegue fazer isso sem a intervenção, de fato, do Senhor ali nos dando força para viver aquele momento, sabe? E ela fala isso num lapso de coragem, de reconhecimento, de que sem Deus ela não ia conseguir chegar naquilo. E essa é a outra lição que eu aprendi no parto dessa minha amiga, de reconhecer que nós não vamos conseguir chegar aonde nós estamos orando, aonde nós estamos pedindo uma resposta, sem reconhecer que é somente Ele que pode nos ajudar a chegar lá. Sabe, não existe algo que a gente consiga fazer com a força do nosso próprio braço. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, minha amiga, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não vamos conseguir educar os nossos filhos, nós não vamos conseguir ter um casamento bem-sucedido, nós não vamos conseguir ser mulheres profissionalmente satisfeitas e relevantes e amigas que encorajam umas às outras. Enfim, você aplica aí essa frase no momento de vida que você está vivendo. Nós não vamos conseguir se nós não reconhecermos que nós precisamos de Deus para chegar lá. Sabe, nós precisamos orar para alcançar tal coisa, mas nós precisamos estar disponíveis para viver o processo até chegar lá. E nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não conseguimos. Nada é pela força do nosso próprio braço. E talvez para você, se você é assim como eu, isso é um pouquinho difícil de ouvir, porque eu, pelo menos, em muitas áreas da minha vida, quero manter o controle das coisas, quero conseguir gerenciar e em alguns momentos achar que o que eu tô fazendo aqui tá sendo muito bom porque eu sou muito boa, porque eu consigo organizar isso. E de fato, eu sou muito boa em algumas coisas, mas eu só sou boa porque o Senhor me capacita para ser. Então esse vídeo de hoje, ele é um pouquinho falando sobre a minha experiência, mas é também te encorajando e te lembrando que nós precisamos saber que aquilo que nós estamos orando para o Senhor, nós precisamos estar disponíveis para viver o processo até chegar lá e reconhecer que sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Bom, já que você entendeu que esse vídeo aqui não é só sobre parto, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguma amiga e de repente encorajar ela e lembrar ela dessas verdades. E se você já pariu, me conta aqui nos comentários como foi o seu parto, se você já aprendeu alguma lição ouvindo algum relato de parto. Eu quero ler, eu quero saber, eu quero te conhecer, mas vamos lá, lembra de compartilhar esse vídeo, curtir ele e se inscrever aqui no canal. Eu tenho amado compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada, um pouquinho desses vídeos. Quem está acompanhando aqui já sabe que não tem um tema específico, eu vou falando aquilo que realmente eu sinto no meu coração de compartilhar naquela semana. Então, até mais, te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!